Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para mais uma videoaula com você do sexto ano, ou você que está nos assistindo para fazer as revisões de matemática do sexto ao nono ano comigo e outros parceiraços aqui do EducaPE. Não esquece, por favor, de estar aí plugado nas nossas redes sociais, tá bom? Não é sócio? Se associa aí, meu filho. Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto sem acento. E antes de começar a nossa videoaula, tenho que conversar com você um assunto muito sério, né? Nossa videoaula de hoje vai falar sobre números primos e compostos e é uma revisão já das aulas que estão previstas aí. Então, fica ligado, entra no canal aí do YouTube e nos segue. Dá um joinha aí para cada vez melhorar mais ainda a nossa visibilidade, tá bom? Nossa equipe de hoje, estamos com o bonitão Robson. Ele vai estar conosco agora direto na transcrição ao vivo, tá bom? Outro detalhe é o nosso parceiraço Manuel, que você não está visualizando, mas é a técnica que dá suporte a essa videoaula, tá ok? Então vamos para lá, eu sou o professor Almir Serpa para a nossa videoaula de hoje, número 13. Fechou? Vamos lá então. Ó, presta bem atenção, pode também seguir aí nos canais que estão na nossa tela, tá bom? Bom, vou falar de números compostos e não tem como deixar de fora, né? Essa ideia. Você sabe por que os números surgiram e como isso aconteceu? Não sabe não, né? Se não sabe, vou te explicar agora. Se já sabe, compartilha com a gente aí, ó. Por onde podemos usar os números no dia a dia? Esse é outro fator, outra pergunta que sempre meus alunos me fazem, tá? Por que somar, subtrair, dividir, multiplicar é tão importante em nossas vidas? Nós vamos explicar isso no passo a passo. Então fica ligado que os números surgiram para ajudar no processo de contagem. Claro que a gente está falando aí de algo social, algo de venda e troca, de comercialização, principalmente. Então ele é essencial, ele é um código e esse código foi utilizado por várias nações. Claro que cada uma tem sua base. Nós utilizamos a base 10 e nós utilizamos, claro, um código criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, por isso indo-árabe. E você já sabe agora porque o nosso sistema de base decimal é indo-arábico, tá bom? Ele está no dia a dia, seja você utilizando para digitar o número do teu celular a partir do DDD, que é claro, o DDD é o código usando números para dizer para você que você comprou e registrou o seu celular no estado de Pernambuco, aqui em Recife, claro, né? Nessa região metropolitana principalmente. E se você quiser usar esse código no interior, você vai também usar, mas normalmente lá tem outro código. Enfim, cada número está aí para mapear a nossa região. Isso no dia a dia não tem como deixar de fora. O número do teu calçado, ele é um código também, fica ligado, tá? E aí é porque eu preciso somar, subtrair, dividir, multiplicar, e essas coisas são importantes, porque são operações básicas do nosso dia a dia, e é a partir dela que as operações avançam, tá? Se você vai estudar matemática, se você vai estudar outras disciplinas, ou se você vai ter uma profissão no futuro a partir do uso de números, você não tem como deixar de fora a operação básica, tá? Então vem comigo que eu vou te falar agora exatamente isso, ó. Do 0 ao 9 são 10 códigos, 10 símbolos, e aí é por isso que o sistema usado é chamado de sistema de base 10. Tá claro para você? Está claro também que esse sistema de base 10, ele nasceu a partir dos hindus e os árabes que tinham um vínculo comercial muito forte com os hindus assumiram a divulgação porque tinham essa parceria e aí passou a ter esse nome indo-arábico, tranquilo? Aí, para você lembrar. E um cara que ajudou bastante, não só a relação com os números, mas a relação com a álgebra, o Al-Khwarizmi, que foi um dos primeiros a publicar, né, relatos sobre tanto a álgebra de forma escrita, completamente escrita, como os números, tá bom? Ele não usou código, ele usou apenas as expressões que a gente escreve como se fosse uma carta, tranquilo? Então vamos lá comigo agora que eu vou adiantar justamente a localização. E aí pede ajuda lá ao professor de geografia, que ele vai te falar um pouco mais sobre essa sociedade, se tiver lá
claro, na aula dele, tá bom? Bom, tá aí a região próxima ao Afeganistão. Vocês estão vendo aí, ó, essa região do Oceano Índico. Então, nasce aí o sistema de numeração indo-arábico. Essa região era navegada pelos barquinhos que faziam as negociações dos utensílios que eram comprados, né, lá na Índia, e toda a região fora da Índia, acompanhada, margeando aí os dois oceanos, o mar, o Oceano Índico, né, e os outros mares que dão acesso, navegáveis, eles também tinham acesso a essas informações, beleza? Então, indo por causa dos hindus e árabes, porque eles divulgavam bastante essa região. Tá claro para você? Ficou tranquilo aí uma meia aula de geografia? Então, vamos lá agora para a gente já apresentar para você agora, você que gosta de jogar games, que gosta de trabalhar com gamificação. Professor, leva isso lá para o teu aluno, que isso é muito bom, tá? Jogo na matemática, a gente sempre traz aqui um jogo utilizado na plataforma WordWall. O WordWall é muito legal e para você de sexto ano, jogue. Diga lá, seu pai e sua mãe, que nós estamos indicando um jogo para você se divertir e aprender matemática, tá bom? Tá aí uma das plataformas, ó. Qual dos números abaixo são todos primos? E aí eu vou te perguntar, né? O que é o número primo? O número primo não é aquele que é da mesma família, não, né? Exatamente, da mesma família dos números, beleza? Da mesma família dos números que só são divididos por um ou por ele mesmo. Isso é primo. Lembra da família aí que é próximo a você? Você não tem um primo na família? Pronto, porque ele é da mesma família. Então, o número primo ou é dividido por ele ou é dividido por o número 1, beleza? E se ele for dividido por outro número? Ele não é primo, ele é um vizinho, tá bom? Ele não é teu parente, beleza? Ele não vai ser primo. Então presta bem atenção que essa sequência aí é fácil de resolver. E aí daqui a pouco a gente volta para ela. Mas não esquece jogo aí na matemática para você, tá bom? Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, esse quadradinho preto e branco na cabeça aí do bonitão que ele está apontando para você. E você vai ter acesso aí a outros materiais maravilhosos da WordWall, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar de divisibilidade, tá tranquilo? Se a gente vai entender de números primos, eu preciso saber se o número é divisível por um, por ele mesmo, ou por outros números. Então acompanha comigo a divisibilidade. O número é divisível por 2 quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Primeiro a gente tem aí já o exemplo do número divisível por 2, tá bom? Se esse número terminar e ele for um número par, o último algarismo for par, provavelmente ele é divisível por 2, tá bom? E o número é divisível por 3 quando eu somar os algarismos e a soma desses algarismos no final deu um número múltiplo ou divisor de 3 e 9. Se liga, tá? O 3 serve para o 9 também, tranquilo? O número é divisível por 4 como quando ele é múltiplo de 4, né? Assim como os demais que a gente acabou de falar. Múltiplo de 4, múltiplo de 3 aí, se o número é divisível por 3, múltiplo de 2, se ele é divisível por 2, tá bom? Ele é múltiplo de 4 quando ele termina com o número múltiplo de 4, ou seja, o final do número é 16, o final do número tem o seu múltiplo de 4, né? 24, enfim. Você já tem uma ideia aí. E lembre-se que o número é divisível por 4, ele também é divisível por 2, tá? Agora começou a entender? Então vamos para o número 5. Número é múltiplo ou divisor de 5 quando o final do número for 0 ou o próprio 5, tá bom? Ah, professor, pode ser 0, 0? Às vezes sim, 0, 0 cabe perfeitamente, tá? Mas preferencialmente 0 e o 5, tá bom? Mais à frente a gente vai rever isso aí, beleza? O número é divisível por 6 ou múltiplo de 6, tá? Tanto faz. Se ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Olha os divisores que eu já botei aí, ó. 1, 2, 3 e 6, tá? Para você acompanhar comigo. Então, o número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Dê um exemplo aí, professor. Número 30. Ele termina em 0, é divisível por 5, beleza?
Ele é divisível por 6 porque o número 30 é divisível por 3, que vai dar 10, beleza? E é divisível por 2, que vai dar 15. Tranquilo? Então, se ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6, que vai dar exatamente 5. Tranquilo? Vamos lá, então. Número dividido por 7. Ah, essa regrinha é muito complexa, tá? Mas presta atenção que eu vou te dar uma dica. Traz para mim aqui, Manuel, por favor. Presta bem atenção. Números divisíveis por 7, 8 e 11 são exceções. Então, treina bastante, porque essas exceções podem cair aí em avaliações, em testes que vocês vão fazer, tá bom? E essa regrinha é particular, vou te informar daqui a pouco. Fica ligado aí que eu vou pular o 7 porque tem um exemplo, vou aplicar a regra lá no exemplo, tá bom? Mas é muito tranquilo de fazer, tá? Segue só a origem. O 8 é tranquilaço. Você pega os 8 últimos números, por exemplo, os 3 últimos números de uma sequência. Aí eu divido por 8. Quando eu faço essa divisão por 8, se der uma divisão exata, todo número é também, tá? A gente vai ver isso. Por 9 é a mesma regra de por 3, tranquilo? Somos algarismos, soma número a número, símbolo a símbolo, e aí nessa soma total, você vai encontrar. Se o resultado for 12, ele é divisível por 3, tá? E também por 9, beleza? Dependendo lá do valor, tá tranquilo? Vamos lá agora. Note que alguns números naturais possuem apenas 2 divisores, o 1, né, que é o próprio 1, e ele mesmo, né? O 1 e o próprio número. Já outros possuem mais de 2 divisores. Viram lá na imagem comigo, não foi? Então, chamamos o número de primo todo número natural maior que 1, que possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, que eu já falei para vocês, fazendo uma relação com a família de vocês, tá? Bom, quando esse número natural é maior que 1, possui mais de duas divisões, dizemos que ele é um número composto. Agora você está entendendo nossa videoaula, né? O número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo, e o número composto são todos os números que são divisíveis por 1, por ele mesmo e mais outros números, tá bom? Tá claro, então? Segue comigo agora que eu vou mostrar os exemplos. Esse aí eu já mostrei para vocês. Sei porque está repetido não, tá? Eu não sei o que aconteceu aí não. Vou explicar agora o Word Wall. Vem comigo. Olha, preste atenção. Qual dos números abaixo todos são primos? Preste atenção. Essa letra A termina com 12. O número 12, se eu somar 1 mais 2, vai dar 3. Concorda? Resultado 3. Então, esse número é divisível por 2, porque terminou em 2, vai dar 6. Por 3, que vai dar 4. Tá bom? Então, como ele não é divisível por ele mesmo e 1 apenas, ele é um número composto. Se ele está aí na lista do número composto, então todos os números não são primos. A letra A está fora. A letra B tem o número 9 no final. E o número 9 é divisível por 3, por 9, por ele mesmo e por 1. Então ele é composto, também está fora. A letra D tem o número 10, que por terminar em 0 é divisível por 5, por 2, por 10, por ele mesmo, beleza? Então também é um número composto. Então, como é um número composto e a lista que pede aí é só números primos, a letra D está fora, só sobra uma alternativa, que é o número primo 3, 5, 7 e 11. Fechou? Tá tranquilo? Então segue comigo. Viu como é fácil jogar o Word Wall? Vai ter um tempinho para você fazer isso. 35 segundos você olha essa regra aí, clica no C. Se demorar, já sabe, né? Vai ter que voltar ao início do jogo. E é muito gostoso aí, tá bom? Qualquer coisa, entra no Word Wall, manda pra gente aí no Robertão da transmissão, tudo junto sem acento. Olha a imagem no slide aí. Bota aí, Manuel, o slide para eles verem. Por favor, entra aí no Instagram, beleza? Tá aí, Robertão, que você já sabe que aparece só o dedão dele lá, dizendo ok, tamo junto. Vamos lá. Crivo de Aristóteles, que esse cara criou uma coisa bem interessante, eu vou trazer isso para vocês. É uma curiosidade matemática muito interessante que você vai encontrar no seu livro didático, tá bom? Olha, o número 1 não é primo nem composto, tá bom? Se liga aí, viu? Se alguém perguntar para você algum dia
O que é o número 1? É o número 1 e pronto. Ele não é primo, não é composto. Ele está lá sozinho. Deixa ele lá, que ele é o cara separado. Assim como o 0 também é o divisor de águas na nossa relação dos números naturais, tá? Bom, e aí o número 2, ele circula número 2, ele é primo, né? Riscando os múltiplos de 2, que não são primos, claro, mas o próprio 2 é primo porque ele só é divisível por ele mesmo e pelo próprio 1, tá bom? E aí nós vamos riscar os múltiplos de 2 que não são primos, tranquilo? Porque o 4 é divisível por 2. Então ele é composto, o 4 é composto, o 6 é composto, o 8 é composto, o 10 é composto, o 12 é composto, 14 é composto, 16, 18, 20, 22. Então, e aí segue os demais aí, os tracinhos aí dando reticência à continuidade, tá bom? Esses números são compostos a partir do número 2. O crivo de Aristóteles identifica quais são os números primos de 1 a números infinitos. Você que vai usar o crivo. Qual é o crivo? A partir do 2, que é primo, eu vou verificar os múltiplos que são divisíveis por 2, que são compostos. São esses que a gente deixou marcado, beleza? Agora, os números primos de 1 até 100, aí a gente vai colocar. Não, vai não, né? Mas é um teste para você verificar até 100, beleza? O 3 é primo, porque só divide ele mesmo e o por número 1, beleza? Só que a gente vai marcar os múltiplos de 3 que não são primos, são compostos, beleza? O 6, o 9, o 12, o 15, 18, 21, 27, enfim, beleza? Tá bom? E aí, marcados até os 100, você vai ver os números conhecidos aí, se você fizer esse teste, tá bom? Agora a gente vai para o 5, que é o outro número composto. Por que eu pulei para ir para o 5? Porque o 5 não é composto, tá? Eu pulei para o 5 porque o 4 é composto, tá bom? Então, o próximo primo é o 5. Então, 2, 3, 5, tá bom? Vamos verificar os múltiplos de 5 que são compostos e não são primos, beleza? 10, 20, 15, 20, 30 e segue os demais, tá? 25, beleza, tá? Tá bom, hein? Deu para entender? Então, eu vou pular o outro composto, que é o 6, e o próximo número primo é o 7. Tá percebendo que a gente está pulando os compostos e exatamente marcando os números primos, tá bom? O 7 é primo, porque divide só ele e o 1. Agora, tem números que é múltiplo de 7, que não são primos, são compostos. Por exemplo, o número 14. Por quê? 14 é divisível por 2, né? Que vai dar 7. Beleza? O número 21 também. O número 28. Beleza? Então, segue agora. Agora eu vou marcar para vocês os próximos números primos. Por quê? Porque o 8 é composto, o 9 é composto, o 10 é composto, o 11 não. O 12 é composto, o 13 não. O 15 é composto, o 16 é composto, o 17 não. Tá? Qual é o próximo que é composto? O 19. E qual é o próximo? O 23. Olha como é fácil de achar a partir do crivo de Aristóteles. É só você analisar esses múltiplos e divisores. Tranquilo para você? Tá fácil? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora um exemplo. Observe as diferentes maneiras de obter o número 30 como produto de números naturais. Até falei para você como exemplo, né? 30 é 2 vezes 15, 30 é 3 vezes 10, 30 é 5 vezes 6. Olha as possibilidades que eu tenho. 30, então, tem 3 fatores, que são 2 vezes 3 vezes 5. E aí esses fatores é que a gente chama de múltiplos e divisores desse número, tá bom? Então, todos os fatores são números primos. Observa aí, ó, 2, 3 e 5, viu aí? Quando a gente divide ele por esses números, a gente encontra os números primos, que é decomposição de fatores primos. Agora você está entendendo por que o professor pede para fazer decomposição em fatores primos? Exatamente por isso, tá bom? Segue aí, então, que essa ideia acima apresentada, ela corresponde à fatoração desse número 30. Nos números multiplicados são esses, né? Os fatores, beleza? No exemplo desses fatores, a gente tem a fatoração completa. Quando a gente faz o produto, vai dar 30, porque 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 5, 30, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, dizemos que a fatoração completa ela é do termo aí decomposição em fatores primos, tá? Vamos lá.
Agora, exercício aí, tem 5 minutinhos para a gente aproveitar. O número 323, que é 323, é primo? Justifique sua resposta. Vamos saber se ele é? Primeiro eu tenho que saber se ele tem divisores. Se ele tiver divisores, já sabe, né? Ele é composto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira solução é pegar esse cara e fatorar. E aí, em fatores, buscar fatores primos, né? Fatoração com números primos. 17, porque 323 é dividido por 17 e vai gerar o 19. Aí o 19 é primo, só pode ser por ele mesmo. Então, 323, ele tem dois fatores, 17 vezes 9, beleza? Essa é a resposta. Então, é claro que está justificado que 323 divide ele mesmo, é dividido por o 1, né? Que é divide o 1, divide o 17, o 19, ele não é um número primo, beleza? Não é primo porque ele é divisível por 1, 17, 19, ele mesmo. Tranquilo, então? Seguindo já direto para a segunda questão. Alisson lembra-se da senha de seu cartão de débito como um produto de maior número primo de 2 algarismos pelo menor número primo também de 3 algarismos. Baseado nessa informação, descreva a senha do cartão de débito diário. Vai fazer isso na vida real não, tá? Deixa os outros com a senha dele aí. É só uma questão que é possível de a gente montar. O produto de maior número primo de 2 algarismos, pelo menor número primo de 3 algarismos, é entender. 3 algarismos é quando a gente tem, por exemplo, 100, que é unidade, dezena e centena, tá bom? Tá lembrado disso? Valor posicional? Então, a partir de 100, beleza? 99 são 2 algarismos. A partir de 100, 3. Tranquilo? Então, ó, tá claro aí, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa só na tela, por favor. Obrigado aí. Vou fazer o seguinte aqui. Vou ler para vocês com calma, tá? O maior número de 2 algarismos primo é igual a 97. Por que 97, professor? Traz para mim aqui. Por favor. Por que 97? Porque o 99 é divisível por 3. E aí ele não é primo. O 98 é divisível por 2. E aí ele não é primo. Mas o 97 só é divisível por ele mesmo. Então é o último primo, beleza? Daqueles que tem maior, né? De duas casas decimais, beleza? Então a gente está usando 97. E o 100 não é primo, porque termina em 0. Tranquilo? Qual é o próximo primo? 101. Então a gente vai usar esses dois algarismos. Aliás, essas duas relações. Tá tranquilo? 2 minutinhos para a gente responder, mas é fácil. Vou pegar 97 vezes 101, porque ele diz que é o produto de maior número primo de 2 algarismos, que é o 97, que é o maior, tá bom? E menor número primo de 3 algarismos. O menor é o 101. 97 vezes 101, 9.797. Tá aí a senha de Alisson. Só achar o cartão dele na rua aí, vai usar. Não vai ser isso, tá? Isso aí é só um teste pra gente aí. E aí eu lanço o desafio para vocês. Em um jogo, cada praticante vira 5 cartas numeradas de um monte de cartas, tá? Vence aquele que virar mais cartas em que os números são primos. Observe as cartas de Vitor e Joana em uma partida. E aí você vai responder quais dos números primos cada participante obteve e quem venceu a partida. Ou Vitor ou Joana obteve maior números primos. Quem foi? Manda pra gente aí no Instagram, Roberto, uma transmissão, tudo junto, sem acento, que a gente vai estar aqui curtindo para vocês e falando. Professor, se teu aluno responder, dá um pontinho para ele que ele merece. Beleza? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.